Estava eu sem nada para assistir, queria algo simples para ver, entrei na Netflix e me dei de cara com uma mulher, umas pinturas corporais e uma faixa no olho que me chamou a atenção na hora. Eu cliquei achando que eu ia ver uma sériezinha qualquer e no fim, moleque, eu tive uma grande aula de história que eu fiquei em choque, mano, sobre como o mundo pode ser transformado através de uma única batalha. Nichts besteht für immer. É, galera, vamos falar sobre Barbaren, essa série da Netflix aí, que no caso se chama Bárbaros, né? Até contrariando a crítica, muita gente falou bem mal da série, né? Os críticos aí mais afincos, né? Porém, como eu não sou crítico, eu só tô aqui pra recomendar algo que eu gostei pra vocês assistir. Então vamos falar do que eu achei sobre Bárbaros, galera, que, mano, é realmente um show na parte de história. Por mais que quando a gente fala que uma série histórica pode dar um show, né? Essa série ela pode até não dar um show talvez na veracidade dos fatos, do que realmente aconteceu e trabalhar muito mais a ficção em cima de um fato real. Mais ou menos isso. Ou seja, Bárbaros, ele desenrola, galera, toda a trama da história e tudo que acontece ali em cima de uma batalha real que aconteceu lá na Germânia, né? Antiga Alemanha que a gente conhece hoje, quando ela era dominada ali, ou quase foi dominada pelo Império Romano. Na verdade, depois acontece, eu acho que o domínio completo mesmo, mas o Império Romano, né, o grande Império Romano que dominava tudo pelo mundo, bateu lá ali de frente na Germânia e teve alguns problemas muito graves, galera, nessa grande batalha chamada de a Batalha da Floresta de Teutoburgo, né? Acho que é Teutoburgo, sei lá como é que fala, mas que realmente aconteceu. E essa série ela vai tratar desses fatos usando da ficção, então ela foge um pouco da realidade e muitos dos críticos falaram um pouco mal dos personagens, né? Dos atores que não são tão cativantes e até do próprio enredo que não trabalhou tão legal os certos personagens, que eu até concordo em muito disso, né? Que é o que eu vou comentar sobre, mas a grande questão aqui é que eu não conhecia essa batalha e, galera, é uma batalha que realmente rende uma história muito boa. É um negócio de cinema, tá ligado? É como se não fosse real. Porque quando a gente olha para batalhas reais, às vezes era, mano, é outra situação. E nessa foi exatamente aquele jogo político, ideológico e não sei o que no caso até venceu, né, essa batalha. Então, eu vou falar sobre a série, um pedaço sem dar spoiler, e o resto desse vídeo vai ter spoiler da batalha em questão original, pra gente tentar conversar um pouco sobre, mas eu recomendo você até assistir metade desse vídeo, assistir a série e voltar. Porque o negócio acontece assim, galera. A série, ela desenrola sobre o personagem chamado Arminus, que é, na verdade, um filho de bárbaros, né, no caso de tribos germânicas, né, porque a Alemanha naquela época, na época do Império Romano, ela era formada por várias tribos espalhadas que lutavam entre elas mesmo, né, e eles são bárbaros, galera, que é muito parecido ali com Viking. Se você olhar para essa série, muita gente até falou que ela é uma série que tenta copiar a série Vikings, que também é uma série que usa base histórica, com personagens incríveis, com atores incríveis, só que aqui você tá tendo uma série que também tem base histórica com menos recursos, digamos assim, né? Bist du ein Gott? Nur Götter können einen Mann zum Tode verurteilen. Marmini. E nem trabalha tanto essa questão dos personagens, só os grandes nomes ali que a gente conhece. Então Arminus é um nome real que realmente participou da batalha, né, da Floresta de Teutoburgo ali, Teutoburgo, junto com o grande nome de um dos comandantes de legião, Publius Quinctilius Varus, galera. Esse é o grande nome aí, talvez, do vilão dessa obra. Ou seja, Varus, né, para impor parte do poder ali do Império Romano, os líderes das tribos tinham que dar aos filhos dele para serem levados para o Império e se transformarem em parte do Império, né? Então o moleque pequenininho lá ia para o Império para estudar como uma criança realmente romana, até participar do próprio exército romano, lutar por Roma e se tornar meio que um cidadão romano mesmo, para depois no futuro ele voltar e meio que apaziguar as ideias do Império Romano com
a tribo que ele vem de origem, né, galera? Então a Roma fazia muito dessa questão pra enfraquecer também, meio que um sequestro, né, mano? Você deixa o filho do líder da tribo como refém, cara, os caras não vão querer lutar, né? E aí quando o filho volta, e no caso esse personagem que volta é o Arminus, ele vai ter essa dualidade para enfrentar, né? Ele nasceu no meio de uma tribo, e essa tribo entrega ele para uma força opressora que domina eles, para ele ser treinado, e ele acaba vivendo e crescendo dentro desse outro lugar e amando esse outro lugar também. E até ele deixa de amar, de certa forma, aquele lugar que era de origem dele, mas ele ainda tem raízes naquela parada. E é aqui, galera, que toda a trama da série vai ser amarrada, né? Então, o cara que é da tribo, que sai, treina, aprende tudo sobre o exército do outro lado, né? E aí depois volta e vê aquela loira, gata, amiga dele do passado, que era uma menininha chucrute magrelinha, virar um mulherão. Lasst uns gemeinsam aufstehen. E detalhe, galera, eu até assisti essa série porque, mano, eu vi essa mulher, tá ligado? Toda pintada, com negócio tampando o olho e tal, escrito Bárbara embaixo. Na minha cabeça veio Bárbara, tá ligado? Eu li Bárbara. E eu pensei assim, mano, realmente eu não conheço nenhuma Bárbara feia nesse mundo. Não, brincadeira, galera. Eu achei que ela era um tipo de bruxa, que a gente ia ver algum poder, alguma coisa, que essa série podia ser mística. E tem muito dessa questão mística, religiosa, ideológica e tal, rodando dentro de todo aquele negócio ali. Então, os personagens, né, que são mostrados dentro da série, eles são um pouco fracos mesmo. Tem muito que eu pensei ali que ia ser muito parecido com Vikings. Eu acho que eu vi com Vikings na cabeça, aí do nada, o personagem que tá ali, ó, legal, ele não é nem... Tá ligado? Não. Acabou o personagem, não existe mais nada dele ali. E pelos personagens serem assim, bem fraquinhos e tal, a série ela vai, né, meio capengando. E acontece as mesmas coisas, assim, aquele jogo político, religioso e tal, daquelas épocas, né, galera? Então a gente vê os bárbaros nessa série que são muito a cara dos vikings convencionais mesmo, porque a Germânia ali tá muito ligado mesmo com aqueles países nórdicos, né? E esses bárbaros da Germânia são bem parecidos com qualquer outro bárbaro que a gente vê, porque a Inglaterra, quando tava sofrendo com os vikings, chamava os vikings de bárbaros, não de vikings, né? Então essas tribos ali da Alemanha são exatamente iguais os vikings mesmo na cultura e tal, ou bem parecidos, né? Porque tem algumas coisas que mudam, mas é muito legal, galera, você vê os dois lados da moeda quando o Arminus volta, né? Então, quando ele vem, ele traz essa dualidade de olhar para o Império Romano como algo que o futuro pede, né? A evolução real para a vida é o Império Romano. E no caso, a tribo dele é algo cultural, é algo mais sagrado e tal. E você bater de frente com essas questões, eu acho que naquela época era realmente algo muito difícil. Como até hoje é, né, galera? A gente vê essa briga na internet sobre pessoas que não acreditam, por exemplo, na ciência, na tecnologia, e só querem saber do divino. E pessoas que não querem saber do divino e só querem saber da ciência e tal. Aí cai aquela pergunta, quem é que tá certo, quem é que tá errado? E é aí que Arminus vai ter que trabalhar dentro da série nessa questão. Ein Barbare verrät seine Leute nicht. Kämpfen mit uns. Mas agora sim, dando o spoiler, não exatamente do que acontece na série, porque é diferente, mas da Batalha da Floresta de Teutoburgo, galera. É um negócio muito incrível, e eu digo que é cinematográfico por causa que o que eu vi na série, realmente, pelo que eu li ali da parte histórica, é diferente, né? Então a gente tá vendo muita ficção, né? Sobre os motivos do Arminus, né? Querer fazer o que ele fez, como o general ali, né, o comandante Varus decide fazer as coisas. Dentro da série é totalmente fictícia e eu acho que muito mais dramática, né, às vezes talvez para dar uma sensação diferente ali da parada, e isso que é legal, porque quando você vai ver a parte histórica real, você vê que o negócio não é exatamente igual e você ganha em 2 pontos, você vê uma história na série e vê outra na parte da
da situação real. Dentro da situação real, galera, resumidamente, essa invasão, né, a ocupação e o controle das tribos germânicas pelo Império Romano é bem igual até o que acontece na série, só que a questão é como desenrola a trama, né, porque meio que na série, o Varus, né, que é esse general romano, é ele mesmo que vai lá e pega a criança, filha de um dos líderes da tribo e cria ele, né? Na história original parece que não, né, galera? É só uma criança que foi levada e tal, foi treinada, né? E realmente era filho de um dos reiki, né? Que é tipo os líderes ali desses bárbaros, né? Ele é trazido da onde ele tá, né? Lutando pelo Império, para bater de frente exatamente contra a tribo mesmo que ele fazia parte, todas as outras. Então, o cara fala a língua, o cara é filho de um dos reis lá, né? Então, todo mundo poderia meio que, vamos aceitar que esse cara tá querendo impor pra gente aqui. Então, Varus meio que trouxe esse cara ali pra fazer com que as tribos se rendessem de uma forma até talvez mais pacífica e tal. E a história, ela desenrola por quê? Porque realmente, Arminus vira casaca, galera. O cara, de verdade, isso acontecendo num fato histórico, o cara voltou pra tribo dele ali, foi olhar as coisas e alguma coisa acontece e fez ele realmente querer virar casaca. E nessa de virar casaca, ele prepara todo um plano junto com todas as tribos, então ele tinha que juntar e unificar todas as tribos para ter gente suficiente para poder lutar contra as legiões romanas, que eram muito maiores do que a tribo inteira. Se você juntasse as tribos, tem até os números lá, que é coisa de 30 mil soldados de um lado para 20 mil do outro. São poucas pessoas, se for ver, né, galera? Para uma gigante batalha. Mas juntando a galera de um lado e preparando a guerra certinho, esse Arminus, ele realmente faz aquele jogo com Varus, né, falando que Varus tinha que ir resolver um problema que estava acontecendo com uma tribo. Antes deles, meio que eu acho que eles iam voltar para Roma, porque meio que já tava tudo certo ali o domínio daquele lugar. E na verdade, mano, eles vão pegar uma rota, galera, totalmente ruim para a formação que o Império Romano utilizava com as suas legiões. Então a forma deles andar, e o legionário, né, no caso ali o soldado, né, tinha que ficar um do lado do outro para fazer a formação, para depois avançar e lutar e tal, iria ser totalmente comprometida se eles fossem pegar esse caminho que o Arminus sugere para Varus, né? Varus meio que, mano, é realmente do jeito que é colocado ali pelos historiadores falando, o cara foi muito... o cara meio que subestimou demais, né, o seu próprio inimigo e principalmente não acreditou que Roma, né, como ele mesmo, não pudesse ser traído. E foi tudo que aconteceu, ele subestimou, ele foi traído e ele se ferrou demais. E os caras realmente não gostavam dele, pelo que é dito, né, que ele era um tipo de governante tirano pra caramba. E essa luta, ela desenrola, galera, originalmente na história real, em dias, né? Então os caras entram numa floresta e começa a porradaria, mano. Então é bárbaro saindo do mato, é flecha cuspindo e romano morrendo. Mano, nas primeiras batalhas, pelo que os caras descrevem, os caras foram dizimados, galera. Assim, tipo, mano, quase não teve baixa do outro lado, né, no caso das tribos germânicas ali, foi mais a galera do Império Romano mesmo só morrendo e um monte de coisa acontecendo ali pra desenrolar em cima dos caras. As armaduras pesadas, chuva, mano, vários rolos, bagulho muito legal assim de você ver numa luta real histórica. E a série, ela meio que retratou essa batalha que durou dias, que durou várias perseguições, né? O próprio general Varus, ele não é abatido no começo da batalha, então ele vai perdendo aos poucos ali os seus homens, vai morrendo, aí foge, aí tenta fazer outra coisa, aí no final é perseguido, não sei o que, e no fim, antes de morrer, né, antes do Varus ver que ia ser capturado, porque, mano, se os bárbaros capturar ele, seria loucura, né, galera? O cara ia ser torturado de tudo quanto é jeito. Então ele e os comandantes ali, tudo se mata antes de ser capturado e tal. E isso vai repercutir na história, né? Roma perdeu parte ali das legiões dela nessa luta, nessa batalha pros germânicos ali. E o mais legal, galera, é que no final disso, o imperador, né, Augusto, que quando ficou sabendo dessa grande derrota de Varus, né, que, mano, fez ele perder um monte de gente, um monte de soldado, ele ficou tão abalado que ele ficou batendo a cabeça contra a parede no palácio, tá ligado? Bagulho doido. É o que os caras dizem, gritando,
repetidas vezes, né, o nome do cara e tal. Quintilius Varus, devolva minhas legiões, né? Porque foram várias legiões ali que o cara perdeu por muita negligência, um monte de coisa, galera. É muito doido, cara. Você imaginar o quanto isso pode ter sido decisivo na história, né? Essa foi uma das poucas derrotas que o Império Romano sofreu, e isso dá força e deu força para vários outros levantes, né, contra Roma, que veio depois, né, dessa batalha aí e tal, e até hoje, meio que lá pro lado da Alemanha, muita gente vê essa batalha como uma das batalhas mais importantes dos alemães e tal, e é um negócio até meio complicado. Pelo que eu li, a galera não gosta muito de falar sobre isso, porque meio que a Alemanha nazista usava, né, de armínios ali como símbolo e tal, de um levante só, né, de alemão, que alemão é isso, aquilo outro. Então é um negócio, a história também ela traz muita informação de coisas incríveis que teve no passado, mas os descendentes de um passado até glorioso podem utilizar isso de uma forma bem complicada e até triste, né, galera? Essa é a história, é uma parte, né, mais uma parte da história do nosso mundo, é muito legal de ver, e é por isso que, mano, ver essa série foi realmente legal. Por mais que ela não é uma série, né, como uma série igual as outras tão boa e tal, ela me trouxe uma experiência histórica incrível. E é por isso que eu recomendo ela demais pra vocês. Bárbaros, série da Netflix. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. A gente se vê no próximo. E é claro, se você conhece alguma Bárbara, eu tenho certeza que ela é gata, mano. Não conheço uma Bárbara que é linda, é maravilhosa. Essa do filme não se chama Bárbara, mas que a mulher é braba, ela é braba. Tamo junto!